História e Memória. Nessa primeira parte, quem vai nos contar sobre a sua história é o pesquisador Henrique Bon. Já para falar de sua memória, Jaime Jacu e Tereza Albuquerque Barroso, que muito contribuíram com seu testemunho para a reconstrução da história de Nova Friburgo. A ideia de migrar, né, não é uma ideia alheia, né, ao suíço, né, desde a Idade Média. Né? O suíço migrava temporariamente, muitas vezes para a Itália, para a França, para comercializar, né, geralmente o artesão, e retornava. Posteriormente, houve uma grande leva de imigração dos famosos mercenários suíços, né, que povoavam exércitos franceses, exércitos de vários estados nacionais e pequenos feudos da Europa. Né? Agora, as migrações definitivas, as migrações sem volta, né? O Le Grand Départ, como chamam alguns, ocorreram mais a partir do século XIX, até final do século XVIII, mas basicamente a partir do século XIX. Né? Tem a ver com uma séria crise da Suíça, né? Pós-queda de Napoleão na França. Né? A gente tem que considerar que a França consumia 60% do manufaturado suíço. Então a Suíça dependia muito da França do ponto de vista econômico. Né? Napoleão cai em 1815, a França tenta se reerguer economicamente, a França então estabelece taxas, né, para o importado. Isso é devastador, é desastroso para a indústria suíça, se é que a gente pode chamar de indústria, né? Quer dizer, era algo pré-industrial mesmo, né? O manufaturado suíço. Né? E também, coincidentemente, né, em 1816, 1817, se associam duas graves crises, né? A crise manufatureira suíça e também a crise relacionada ao clima. Né? Aliás, o Martin Nicolas, quando fala sobre a questão da migração do suíço, né, ele fala que, de alguma forma, o suíço sempre viveu num conflito entre demografia e geografia. Né? A partir do momento que 2/3 da Suíça, né, são formados de montanhas e tudo mais, as terras agricultáveis são pequenas, então, obviamente, o crescimento populacional implicava em migração. Consta que em torno de 10 mil suíços teriam migrado para os Estados Unidos nos anos anteriores. Talvez até no início da crise eles não estivessem tão exauridos pela crise. Os suíços que vêm em 1819 passaram na Suíça, né, as crises daqueles 2 anos anteriores. Né? Até já havia uma certa recuperação, mas não o suficiente para demovê-los da ideia de migrar. Nós temos que considerar também que, embora a grande parte dos suíços para a migração de 1819 para o Brasil tenha sido arregimentado em 1818, aquilo que se oferecia no Brasil e aquilo que se dizia de Brasil para o suíço e principalmente para o agricultor suíço era extremamente sedutor. Então, mesmo em 1819, quando a Suíça estava começando a sair da crise, né, ele ainda decidiu migrar, com exceção de uma ou outra família. Na vila, a não ser as casas que tinham sido construídas para eles, que eram casas que pensavam aí que iria receber uma família em cada uma delas. Mas lá pelo tal do Gachet, que foi o encarregado de fazer, que fez o contrato aí com Dom João VI, ele usou de umas artimanhas lá na Suíça, quer dizer, ele quis ganhar dinheiro com a migração. E ele então trouxe, quer dizer, as 100 famílias representariam o quê? Umas 600, 700 pessoas. Né? Ele embarcou só
2015, 2020, isso aí é discutível. Pegou gente de tudo que é canto da Suíça. Só deviam vir suíços do cantão de Fribourg, que é de língua francesa, e tanto que o nosso nome foi dado em homenagem à origem deles. Antes deles chegarem já era Nova Friburgo. Mas quando eles chegaram aqui, a não ser essas casas e umas casas auxiliares para, por exemplo, a casa da colônia e um armazém, um quartel de polícia que estava sendo construído e não acabou, uma olaria para fazer as telhas das casas, moinhos que se destinariam a moer os grãos que os suíços colhessem por aqui para ajudá-los. Então eram 100 casas, sendo que uma parte foi construída ali exatamente onde está a Praça Presidente Vargas. E uma outra parte, que era uma aldeia, seria na Village, que os suíços chamavam da Village de Bas. Né? E a outra no Payssandu, onde era a Village de Haut, a Village do Alto. Né? Foi o que eles encontraram aqui. E já encontraram, graças a, que eu acredito, a propaganda que foi feita da chegada deles naquela época, se bem que em termos, porque a propaganda naquela época era muito diferente do que é hoje, né? E nem jornais a gente tinha, mas tinha um jornal oficial e que dava as notícias da coroa. E uma delas é que ele tinha feito esse acordo, que Dom João VI tinha feito esse acordo para os suíços virem. E isso deve ter causado uma repercussão ali em torno. Essa notícia foi dada logo depois, deram aqui, foi feita uma emissão de apólices para o governo arranjar dinheiro para gastar com essa vinda deles. E isso deve ter despertado um bocado daqueles mais aventureiros que moravam lá pelo Rio de Janeiro, de virem aqui para a região. Eles aqui chegaram, pediram licença ao Monsenhor Miranda, não confundir com o Monsenhor Miranda dos meus tempos, não dos seus, já passou um pouquinho, né? Que foi o Monsenhor Malheiros Miranda. Ele era da corte e ele então foi encarregado de receber os suíços. Essas pessoas que vieram para cá naquela ocasião pediam ao Monsenhor Miranda e ele dava uma chácara fora do perímetro programado para a vila. E os suíços chegaram, já encontraram muita gente aqui, ou brasileiros, ou portugueses, ou luso-brasileiros, luso-portugueses, luso-brasileiros. Eles chegaram aqui e se espalharam em torno da vila. Tanto que nas primeiras câmaras da vila tem mais nome português do que suíço. Os suíços são relativamente raros na Câmara. Primeiro que era a dificuldade deles da língua. E outra, ou eles não quiseram se intrometer em política, ou também com a saída deles logo em seguida, que foram para os lotes e foram para fora de Friburgo. E o fato é que o número de suíços na Câmara era muito pequeno. Olha, eu fui convidada pelo prefeito Amâncio e a professora Dilva, que era da Secretaria de Educação, por indicação de Jaburu, eu fui trabalhar na Divisão de Cultura, em 1975. Em 76 eu notei, quer dizer, a biblioteca ficava sob sob a direção do Departamento de Cultura. E eu percebi que a biblioteca não tinha os jornais da terra. Então eu mandei uma circular para todos os jornais que mandassem para a biblioteca. Daí eu pensei, mas espera aí, por que só os atuais? Então eu botei anúncio nos jornais pedindo quem tivesse fotografia, documento, jornais antigos, que levassem para lá para eu começar uma coleção. Assim. E aí eu comecei
Foi uma pessoa levou, outra pessoa levou, começou com jornais e fotos. Em 86, o prefeito Heródoto Bento de Mello institucionalizou, então, Promemória, que aí eu já tinha bastante material. Então ele institucionalizou o nome de Centro de Documentação Histórica Promemória. A partir disso, nós recebemos todo o arquivo de Friburgo que ia ser jogado fora. Então, a documentação de 1820 até, com falhas, evidentemente, até 1960. E começamos a receber fotografia, que eu dizia, ou empresta ou doa. Então emprestavam e nós copiávamos. Aí começou o acervo de fotografias também, de livros, de jornais, jornais antigos, jornais desde 1890, com falhas, evidentemente, né? Mas, então ficou uma coleção muito grande. A Voz da Serra mandou, desde que eu pedi, desde o início, o Laércio mandou toda a coleção e manda até hoje. O Correio Friburguense também, um jornal que foi extinto, mas ele respondeu muito bem. Doutor Afrânio do Vale doou toda a coleção da Paz que ele tinha, que ia desde o primeiro número, 1906, até 1920, mais ou menos. Ele tinha isso. E uma coleção de outro jornal também que foi extinto. Então começou a coleção de jornais a ficar bem grande e a de fotos também. Documentos, manuscritos, tem livro, manuscritos tem mais ou menos 1.600 e pouco. E fora os manuscritos em livros. Hoje nós devemos ter umas 12 mil fotos, mais ou menos. E livros sobre Nova Friburgo. Veja bem, hoje, ano passado, foi transformado em Fundação Dom João VI, Nova Friburgo. Porque como fundação nós temos mais liberdade de pedirmos recursos, não é isso? De fazermos convênios que nós não tínhamos sendo só o Promemória. Foram preparadas 100 casas para virem 100 famílias e aí, como sempre, não veio. Veio 2.600 pessoas, 2.006 pessoas mais ou menos. Então as casas que tinham 4 cômodos, com chão de terra, em pleno verão, quer dizer, em plena época de chuva, ficaram assim com mais de uma família cada uma. Sendo que assim as famílias, às vezes, 17 pessoas numa casa de 4 cômodos. Não existia banheiro, o banheiro era lá fora, né? Então foi um drama, porque eles vieram morrendo, adquiriram doenças lá na Holanda e vieram morrendo. Então, de 2.006 pessoas que saíram, chegaram 1.600 e pouco. Morrendo inclusive pela baixada que foram pegando. Foi uma viagem penosa, morreu muita gente e eles chegaram aqui nessas condições e foram separados lotes para as famílias. Cada família tinha um lote que chamava número. Ocorre que em terrenos impraticáveis, em terrenos que não se podia plantar nada, porque ia daqui da Rua Trajano de Almeida, aqui no final da avenida, até quase Lumiar. Então, tinha um terreno, por exemplo, que era ali na encosta da Pedra do Imperador. E assim vários. Então, eles começaram a se dispersar. Foram para Cantagalo, Em 1821, eles conseguiram, com Dom Pedro I, irem para Lumiar, porque lá a terra estava mais fértil e tinha mais coisas. Então já começaram a povoar Lumiar em 1821. Ocorre que já tinha uma família lá.
a família Derruri, mas eles então se adaptaram lá. Outros foram para Cantagalo, outros para Minas, outros para Espírito Santo, e a vila esvaziou um pouco.